Para começar com o vídeo de hoje, eu gostaria de compartilhar com você a experiência que eu tive com o departamento de crianças. Lá atrás, no Rio de Janeiro, quando eu comecei a congregar aqui no Brasil, eu comecei a ficar por dentro de toda a vida da igreja. A primeira experiência que eu tenho, depois de eu batizar, depois de fazer meu discipulado, os primeiros cursos de treinamento, os primeiros retiros espirituais, né? Eu fiquei ali 3 anos e o Senhor me leva para um segundo ministério, aonde ali então começo a servir. Eu começo com o departamento de crianças. Começo a me envolver a, apenas querendo ajudar, né, querendo colaborar com a obra, querendo, entendendo que já era o tempo de servir, eu me disponibilizo e então o pastor me direciona a poder estar primeiro limpando os banheiros. Eu fico um tempo limpando os banheiros e nesse limpar dos banheiros eu começo a perceber que quem bagunçava o banheiro eram as crianças, justamente porque não tinha um espaço para elas, não tinha um departamento funcionando, não tinha quem cuidasse das crianças. Então, durante o culto, elas se juntavam no banheiro para brincar e elas acabavam com o banheiro, né? O que me chamava a atenção era no final do culto ver aquele estado do banheiro e eu não conseguia entender que pessoas adultas fizessem isso. Então eu começo a ir no intervalo, né? Depois dos louvores, eu começo a ir mais vezes, né, nos intervalos do culto para poder estar dando uma faxina no intervalo para não chegar no final do culto naquele estado. E aí é onde eu percebo, eu começo a pegar de surpresa as crianças brincando, fazendo bolinhos de papel higiênico para elas se jogarem entre elas, né? E então ficava sem papel higiênico, ficava o banheiro totalmente detonado. Isso foi a minha primeira experiência com as crianças. Eu relatei esses fatos aos pastores e então juntos começamos a organizar o espaço das crianças. O único espaço que nós tínhamos liberado era no subsolo e ali nós começamos a limpar, começamos a preparar, corri atrás do material para poder pintar aquele espaço. Enfim, a me formar também naquela área, comecei a estudar a respeito de como ensinar as crianças na área de ensino, né, de escola bíblica, como fazer atividades para poder estar cuidando delas. E, inclusive, comecei a buscar pessoas para me ajudar, a montar uma equipe para poder estar cuidando, revezando, porque nos primeiros meses eu fiquei praticamente sem participar de culto, né? E então eu tive que começar a organizar também ao respeito da questão da equipe, do revezamento, da escala, né, da equipe, para que a gente. Mas foi todo um trabalho, porque havia também que preparar essas pessoas, havia que fazer um trabalho desde a base, né, de estruturar o departamento. Então, foi uma experiência maravilhosa e eu fiquei especificamente com as crianças. As crianças que havia naquela igreja estavam na faixa dos 2 a 3 anos até os 10, 11 anos, tá bom? E então tinha essa variedade, mas era um grupo bastante homogêneo na questão de que era a maioria filhos dos obreiros da igreja, né? Não tinha muitas crianças visitantes, vamos dizer assim. Então eu comecei com um grupo que já conhecia a vida da igreja, que já tinha experiência no conhecimento, né, da pessoa de Jesus, e dali nós começamos a montar os nossos cultinhos na sala da criança, porque eles sabiam cantar louvores, eles já tinham esse convívio com a obra do Senhor. Então, essa foi a minha primeira experiência de estruturação, né, do departamento. Eu fico ali naquela igreja 3 anos e o Senhor faz um mover, né? E ele fala para mim que o tempo tinha se cumprido naquele lugar. Ele me leva para um novo ministério ao qual estou servindo hoje, até hoje, graças a Deus, porque para mim é muito difícil, né? Me mover, sair do lugar onde eu estou. Então, foi muito difícil sair daquela igreja,
mas eu entendi o propósito de Deus e eu não dei um passo até que Deus confirmou aquilo, até que o Senhor realmente se manifestou, me deu os sinais que eu já tinha pedido em segredo, né? E através do mover de Deus, ele me deu visões, sinais, ele falou de voz audível, ele não deixou sombra de dúvida que era o tempo, né, que ele queria me trazer para este ministério, no qual eu estou já desde o ano 2006, né, já há quase 20 anos. Ano que vem eu vou completar 20 anos na Igreja Batista Vale de Bênçãos, servindo ao Senhor no ministério Pastor Daxon Lira. Amém? E então, aqui já, quando eu chego na Igreja Batista, eu, na minha inocência, achando que estaria eh, apenas tendo um tempo de folga, né? Que estaria no banco um tempo, até que eu pudesse me incorporar, né? Ser recebida, enfim, voltar a servir. Eu entendia que até voltar a servir passaria um tempo de adaptação naquele espaço, mas no primeiro gabinete, né? Assim que eu entrei, o Senhor foi muito claro nos sinais, né? Eu já tenho contado em outros vídeos que eu pisei descendo do carro da missionária que me levou até a Igreja Batista lá no Rio de Janeiro. Eu desci do carro dela e quando eu pisei na calçada que eu vi a placa, ela veio em 3D para mim em espanhol, Deus confirmando que era esse o lugar onde Ele estava me trazendo para servir e ainda confirmando, né, ao respeito da fala que ele deu com respeito ao fundador da igreja. Eu levantei um homem nesta terra, meu servo, para fazer a diferença. E a partir dali eu sabia que eu estava no lugar onde Deus tinha escolhido para que eu viesse servir e continuar crescendo na presença dele e crescendo como membro do corpo de Cristo, né? Imediatamente no primeiro gabinete, a pastora ela fala para mim que quando eu conto a experiência que eu tive no departamento de crianças, junto com os pré-adolescentes, né? Ela fala que ela estava num período de oração pedindo a Deus que enviasse alguém para poder assumir essa parte, porque na igreja tinha essa necessidade e ela não tinha uma pessoa que assumisse essa responsabilidade. Então, para minha surpresa, eu comecei a servir imediatamente. Nessa primeira semana já recebi as orientações principais para poder servir no departamento especificamente agora de pré-adolescentes, né? E eu comecei a agora me preparar nessa faixa específica, né? Mas o departamento começou a crescer e os próprios meninos, os pré-adolescentes, eles começaram a trazer os irmãos deles, os vizinhos, e a gente começou a montar o departamento de uma forma muito ativa, envolvendo eles para que eles possam estar participando servindo, começando a experimentar, né? Eu fiz uma dinâmica muito interessante de perguntar para eles aquela pergunta que a gente faz para as crianças no mundo, desde que a gente tem noção da vida, né? A gente sempre pergunta, e já perguntaram para nós também, o que que você quer ser quando você for mais velho, quando você crescer, né? O que que você gostaria de ser, qual é o teu sonho, né? E aí as crianças me deram uma lição de vida. Eu fiquei de queijo caído, de queijo aberto, falando caraca, né? Aquela expressão carioca, né? Porque pela primeira vez, diante daquela pergunta, eu ouvia crianças falando: eu quero ser pastor, eu quero ser evangelista, eu quero ser missionário, eu quero ser levita, eu quero montar a minha banda, eu quero, para louvar o Senhor, né? Eu quero montar o meu grupo de dança. O meu sonho é fazer parte aprender danças espirituais, né? O meu sonho é poder estar pregando palavra. Eu nunca tinha ouvido esse tipo de respostas, né? Então, para mim foi, uau, que interessante, e muito emocionante também, né? Muito emocionante quando eu ouvi eles respondendo, né? Eu fiz a pergunta e fiz eles se inscreverem. Eu pedi para eles me entregarem e, obviamente, depois eu entreguei, mostrei para os pastores da igreja e eu conversei com eles falando ao respeito da resposta que eu dei para eles e da possibilidade que a igreja nos daria da gente poder trabalhar nisso. Eu falei, crianças, e que vocês acham da possibilidade da gente não esperar a crescer para ser aquilo que vocês sonham ser?
O que que vocês acham da gente começar a trabalhar nisso agora, né? E eles super empolgados, né? Abraçaram aquela possibilidade, aquela ideia, e a gente então pediu para os pastores que liberassem para nós um dos sábados do mês, para que a gente pudesse começar a organizar o culto dos pré-adolescentes. E simplesmente eles montaram toda a estrutura. Eles montaram o grupo de dança, eles montaram o grupo de louvor. A gente fez uma escala de 3 pregadores, eles começaram a pregar. Claro que eu comecei agora a aprofundar para poder passar essas ferramentas para eles e poder estar ajudando. Eu era apenas a professora, eu era a tia que capacitava eles, que instruía eles. Eu praticamente não participei em nada do que o andamento do culto. Eles tocavam no culto. Eles se escalaram como obreiros, esperavam as pessoas na porta, direcionavam quando o culto já tinha começado. Era eles que buscavam o lugar para sentar as pessoas, para colocar. Eles já tinham recebido a mesma instrução que os obreiros recebem no departamento de obreiros de como organizar o culto, de como colocar as pessoas, né, da frente para trás, enfim, toda aquela instrução com respeito à organização do templo, né? A, o levar a água para o pregador, enfim, eles fizeram tudo, eles tocavam o culto e eles se multiplicaram de uma forma surpreendente, ao ponto de estar realmente eles se tornando evangelistas, pregadores, eles saíam, a gente montou um grupo de evangelismo para sair todo sábado, evangelizar, e a gente fazia o que a gente chama no nosso ministério de GOEB, né, que é Grupo de Oração e Estudo no Lar. Então a gente saía a rodar para evangelizar e a gente ficava ou parava numa das casas que já estava escalada, a gente escalava uma casa cada sábado para a gente visitar deles mesmo, para a gente ter um cultinho na casa deles, e a gente, o culto no lar, né? E a gente se preparar para o culto do mês na igreja. Gente, aquilo foi uma das experiências mais maravilhosas que eu já tive no ministério todo, né? É uma das mais enriquecedoras, porque o que tem a criança é que ela tá como uma esponja e ela absorve tudo que você ensinar. E se você pregar para o adolescente, o pré-adolescente, você pregar de Cristo, eles estão na fase de buscar o herói da vida deles. Então eles abraçam Jesus com uma fé avassaladora. E aquilo foi uma grande experiência, uma grande lição de vida para mim e muito fortalecedora. A minha fé cresceu naquela época de forma tremenda, né? Eu fui muito ministrada através da vida deles. O interessante falando no cuidado agora dessas crianças que você e eu, como líderes, como adultos, devemos ter muito, muito importante e que está muito determinada, totalmente ligada à sua vida de intimidade com o Senhor, ao seu conhecimento da palavra, à sua busca, ao seu devocional diário, ao tempo que você investe na presença de Deus. Essa interação com o Espírito Santo diária, para que você possa receber justamente a orientação do próprio Deus nas coisas que você e eu ainda não sabemos, que o inimigo está arquitetando, ou que já arquitetou e que já lançou para que cheguem até as nossas crianças, e a gente, se não estiver ligado no Espírito, a gente vai ainda, às vezes, até oferecer para as crianças, porque está na moda, porque todas as crianças querem, porque oferecem até na escola, e a gente, se a gente não estiver com uma vida no altar, provavelmente a gente não consiga entender os alertas do próprio Deus, do próprio Espírito Santo, para que nós venhamos cuidar das nossas crianças. Então, eu vou compartilhar as primeiras experiências que eu tive, mas eu vou vir até os dias de hoje, compartilhando as experiências que eu continuo tendo com respeito às crianças. Hoje nós vamos falar especificamente sobre o departamento infantil ou sobre as crianças, literalmente, as nossas crianças, fora da igreja, dentro de casa, na escola. Como é que a gente se posiciona diante do mundo
como é que a gente ajuda elas a ser cristãs diante desse mundo cruel, onde o inimigo tem sistematizado a maldição e tem invadido os nossos lares, tem invadido, tomado conta das escolas e aonde elas muitas vezes são obrigadas a declarar coisas que vêm da parte do inimigo. Bem, a primeira experiência que eu tive foi lá na nossa querida Vale, no Rio de Janeiro, com este grupo que eu estava contando para vocês, este primeiro grupo de adolescentes que eu assumo. E nesses encontros dos cultos nos lares que a gente organizou, porque a gente fazia um culto onde tinha a palavra de abertura, onde tinha o momento do louvor, onde a gente só não tinha ofertório, né? O ofertório a gente fazia só no dia do culto no templo, mas a gente tinha o momento da abertura da reunião, a gente tinha o momento do louvor, a gente tinha o momento da intercessão também, eles aprenderam a interceder, tá bom? E a gente tinha esse momento da oração da pregação, da ministração da palavra, e o feche com aquele momento da oração final, também em agradecimento e a bênção pela casa, pela família, né? E então, quando a gente encerrava o nosso culto com as crianças no lar, a gente tinha um momento que a gente chamou de à la volonté, né? A gente escolheu uma frase em francês para ficar mais chique, né? E elas amaram, né? Então nós tínhamos esse momento à vontade, né? Que a gente fala na tradução. E eu me lembro que a proposta daquele momento era a gente ter um momento de comunhão. Então, as mães, os pais, né, daquela casa, preparavam um lanchinho para gente e, e a gente então sentava para compartilhar. A proposta era que cada criança compartilhasse qual era o hobby, qual era como é que se diz em português? O passatempo deles, né? E então a gente teve essa experiência, então me lembro que uma das crianças compartilhou com a gente que ela montava, estava aprendendo a fazer bijuteria, né? Então ela fazia as pulseirinhas, colares, brincos, ela estava aprendendo, e então ela ensinou para a gente, eles compartilhavam praticamente ensinando para a gente o que eles faziam, né? Então ela ensinou, a gente, todo mundo fez alguma coisa, né? E depois a gente orava por ele, agradecia a Deus por aquele passatempo, né? Eu me lembro que também teve uma criança que pegou aquele tempo todo para falar do seu sonho de ser jogador, então ele falou, deu praticamente uma aula de futebol geral, internacional, né? De como funcionava o esquema do futebol, né? Como eram as competições, como era, inclusive o tempo de vida útil do jogador. Aquele menino estava bem focado naquele sonho dele. E então ele falou dos times do Brasil, falou dos jogadores tops. Obviamente, cada um que conhecia um pouquinho, né? Falava, sempre tinha aquela interação, aquela comunhão, aquela gargalhada. E eu me lembro também que teve uma criança que o sonho dela, que até hoje ele faz parte da equipe de louvor da igreja dele, né? E eu me lembro que ele contava a respeito do sonho dele de cantar para Jesus, e ele começou a compartilhar as louvores que ele mais gostava, como é que ele contou a experiência dele de como começou. Enfim, viram várias, até que chegou uma dessas crianças, que foi uma das que mais me impactou pelo que Deus falou, né? Ela compartilhou o seu álbum de figurinhas, né? Ele estava fazendo coletânea naquela época, ah, era os Pokémon, né? E eu me lembro que quando ele abre o álbum e começa a contar como ele ganhou aquele álbum, né? Como ele estava desejando e como esse álbum chegou na mão dele e quantas figurinhas ele já tinha conseguido. Ele mostrou as que tinha na mão para trocar e ele contava para a gente como era essa questão da troca na escola, com os vizinhos, com os amigos, como eram as competições para ganhar outras figurinhas, né? Então ele conta aquele hobby dele e então eu peço para ele contar a história, para ver o que ele sabia, porque quando ele estava contando,
para nós, ao respeito do hobby dele, que era justamente juntar figurinhas e trocar figurinhas para poder completar o álbum dele, né? Eu recebo da parte do Senhor um alerta, né? O Espírito Santo fala para mim de uma forma muito forte, ele brada dentro de mim e ele diz: veja a origem, veja a história. E aí então eu fico atenta, né? Eu deixo o menino terminar de falar. E então aí eu falo para ele. Aí você pode contar um pouquinho então do que se trata o Pokémon, qual é a história dele. Então ele conta muito por cima, né? Que eram monstrinhos de bolso, né? E aí ele conta como eram as competições dos Pokémons, como é que funcionava, né? As lutas entre eles, né? Tudo baseado na luta os E, supostos Pokémons bons e os ruins, né? Os do mal. E então ali eu peço para ele, né? No final, depois da oração, eu peço para ele me emprestar aquele álbum que eu queria é, ler, porque embaixo das figurinhas e em cada folha daquele álbum tinha alguns trechos de textos e eu queria saber o que estava falando ali no álbum, por causa do que o Espírito Santo tinha falado para mim, investigar ao respeito, né? Para mim conhecer aquela história. Então eu pedi para ele emprestado e eu combinei com ele que eu daria na próxima reunião. Eu devolveria no próximo culto, aliás. Então ele veio para casa, o nosso culto no lar com os adolescentes será no sábado, e eu tinha me comprometido para devolver no domingo, no dia seguinte, né? E eu passei o resto do dia até de noite lendo aquela história toda, mas o Senhor continuava me incomodando. Então eu fui agora para as redes, entrei na internet, comecei a googlear, como a gente fala, né? Comecei a investigar. E e eu comecei a ler a história original, né? Achei inclusive um filme em inglês e eu baixei ele para assistir. E ali que vem a informação, né, que eu recebo e aí eu começo a entender que aquilo não era agradável ao Senhor e que aquilo era uma brecha para o inferno entrar naquela casa, entrar naquela vida e através daquela vida para outras vidas, né? E então eu comecei a assistir aquele filme e eu me deparo na primeira cena aonde eles se referem ao Pokémon, mas agora no significado explicado, porque você Pokémon sabe que é um nome oriental, né? E quando a gente fala, a gente conhece só como um monstro de bolso, né? Mas no filme eles chamam pelo nome, eles literalmente chamam de demons, né? Que são demônios, né? A tradução de demons do inglês para português é demônios. E aquilo é o que mais me chama a atenção naquele momento, né? E então eu começo a orar e a pedir para Deus trazer à tona, me mostrar a estratégia para poder falar com essa criança, para poder abrir essa informação para os adultos, para poder conversar com os pais, né? E eu começo a pelejar espiritualmente por aquela criança. Interessante que, na verdade, nós passamos por um processo de guerra espiritual muito forte. E houve choro, houve manifestação, mas graças a Deus houve libertação também. Porque quando Deus entra numa causa, quando Deus abre os teus olhos para que você veja a verdade, Ele nunca vai te chamar para você confiar, para você sair frustrado daquela luta. Nunca vai te chamar para você perder uma batalha. Quando Ele te chama e Ele te traz uma informação à tona, Ele te mostra a verdade, é para você guerrear a verdade e então você se direcionar ao único inimigo das nossas almas. Amém? Então, mas é muito importante que a gente tenha, da parte de Deus, estratégias de guerra para que a gente entenda que a gente tem que ter cuidado, principalmente com a criança, na forma que a gente transmite a verdade para ela. Na forma em que a gente abre os olhos dela e ao mesmo tempo de não assustar, de não traumatizar, a gente poder mostrar, trazer à luz da palavra o entendimento para que ela possa ser convencida pelo próprio Espírito Santo de Deus. Amém? Então temos que ter muito cuidado
não tratar com as crianças, de não tacar terror nelas, de não estar assustando mais do que o próprio mundo já assusta elas, mais do que o próprio inimigo já assusta elas. Hein? A mensagem clara do Pokémon, a estratégia forte do inimigo através da história ou do Pokémon, do desenho, do filme, da existência desse Pokémon é fazer com que as crianças declarem que elas não podem viver sem o demônio delas. Olha que forte. Ai, não, mas na verdade, como eu pesquisei também, eu pesquisei, só está dizendo monstro. E monstro é o quê? Se você for no significado da palavra monstro, você vai se deparar com declarações fortes. É aquele que transmite terror, né? Você pode colocar no Google para você simplesmente entender, entender que um ser de luz, ele não provoca terror. Ele pode causar assombro, né? Mas ele não te transmite terror. Se você vê na Bíblia todas as apresentações de anjos, de seres celestiais, eles não causaram terror, né? Quem causa terror é o inimigo e os seus demônios. Amém? Então, olha que interessante a definição do dicionário moderno, né? O dicionário Oxford Language. Ser disforme, fantástico e ameaçador, descomunal, que pode ter várias formas e cujas origens renomam a mitologia. A mitologia não é de Deus, tá bom? Então, qualquer ser ou coisa contrária à natureza. Olha que interessante a definição. Anomalia, deformidade, monstruosidade. A palavra monstro pode ter diferentes significados dependendo do contexto. Em geral, refere-se a uma criatura fantástica, geralmente grande e ameaçadora, com uma aparência estranha e grotesca, que causa medo e terror. Quem é que trabalha através do medo, gente? Quem é que tem isso como ferramenta de trabalho? Hello, né? Também pode se referir a um ser vivo com deformidades ou anomalias, uma aberração da natureza. Além disso, pode ser usado para descrever uma pessoa extremamente cruel. Hello! Perversa ou desumana. Em sentido figurado, pode se referir a algo de tamanho extraordinário ou prodígio. Então, que importante, né? Alguém com comportamento desumano ou sádico. Agora está na Wikipédia. O monstro é um tipo de criatura fictícia encontrada em horror, fantasia, ficção científica, folclore, mitologia e religião, tá? Olha que interessante você entender o significado das coisas para você saber o que que você está trazendo para a tua casa. Monstros são muitas vezes descritos como perigosos e agressivos, com uma aparência estranha e grotesca que causa terror e medo. Monstros geralmente se assemelham a animais bizarros, deformados, sobrenaturais e ou mutantes, ou criaturas inteiramente únicas de tamanhos variados, mas também podem assumir uma forma humana como mutantes. Fantasmas, espíritos, zumbis ou canibais, entre outras coisas. Eles podem ser ou não ter poderes sobrenaturais, mas geralmente são capazes de matar ou causar alguma forma de destruição, ameaçando a ordem social ou moral do mundo humano no processo. E aí tem, você abre a Wikipédia para você ver a misericórdia, os exemplos, né, de monstros antigos, enfim. Gente, literalmente é um monstro. Não importa se é de bolso ou não, se ele é pequeno, se é grande. Ele está representando o mal. É uma figura do mal. E a figura do mal, ela vem para fazer o mal. Ela não vem para fazer o bem, né? Só que na nossa geração, nós estamos vivendo o que a palavra diz, que o mal seria colocado por bem ou tido por bem, e o bem como mal. Que as coisas seriam trocadas de lugar, né? Então você e eu, nós precisamos nos alertar, nós precisamos
fortalecer a nossa vida com Deus. Se tem coisas que a gente ainda não conhece ou não compreende, no mínimo, você precisa fortalecer a tua intimidade com Deus para que o próprio Espírito Santo tenha a liberdade de abrir os teus olhos e te convencer, né, daquilo que está errado, daquilo que não te faz bem, daquilo que é uma brecha para o inimigo, daquilo que está trazendo maldição para a tua casa, para a tua família, para as tuas crianças. Você é o responsável pelas tuas crianças. Você é o responsável por instruí-las, por fortalecê-las, por abrir os olhos delas diante da verdade, para que elas não sejam enganadas. Amém? Então é muito importante que você e eu venhamos nos posicionar. Essa foi a primeira experiência que eu tive com as crianças dentro do que da ministração da palavra e das ameaças do inimigo. A partir dessa experiência, eu comecei a ficar mais ligada, mais atenta a que o mundo estava oferecendo para as nossas crianças. Amém? Eu me lembrei, por exemplo, do boneco Chucky, né? Do terror que ele causava, dos pesadelos que tinha em casa com os meus irmãos. Eu nunca gostei de filme de terror porque eu era super extremamente, também já contei isso em outros vídeos, extremamente medrosa, né? Eu entrava em pânico. E então eu corria de filme de terror quando os meus irmãos começavam a assistir. Mas eu me lembro que eu comecei a assistir só um pedaço e eu saí correndo, não quis mais assistir. É, e quando agora eu estava ministrando e cuidando das crianças, eu quis tentar assistir para poder ver o que é que as crianças estavam recebendo através daqueles filmes. Mas mesmo sendo já adulta, eu não consegui. Eu entendi que aquilo me fazia mal. Eu entendi a mensagem do maligno de implantar terror no nosso chip, na nossa mente, de guardar memórias de pânico, de medo, de terror. Por quê? Porque se ele estruturar, se ele conseguir levantar estruturas mentais de medo, de terror na tua mente, ele tem meio caminho ganho já, entendeu? Ele tem já uma vantagem sobre você enorme. Porque ele trabalha através do medo. Então ele vai usar esse medo que já está aqui na tua mente para poder te manipular no resto, em todas as áreas da tua vida, através do medo. Inclusive, vai trabalhar para impedir que você avance na fé, para que você não venha viver o que a palavra diz, né? De que no medo, ou no amor não há medo. Pelo contrário, o amor lança fora todo medo. Só que aquele que permanecer no medo não é aperfeiçoado no amor. Então, se você continuar assistindo coisas que trazem para a tua mente e para o teu coração coisas do mal, como o medo, você vai permanecer no medo. E você nem percebe que é você mesmo que está trazendo isso e que está dando esse lugar para o diabo. Você se alimenta com as coisas que o diabo te dá para você se alimentar, assistindo seriados, filmes, é, é, tudo com conteúdo diabólico, e aí você simplesmente não consegue crescer na fé mesmo lendo a Bíblia, porque você está alicerçado no medo. Então, você não avança, não ora, porque alguém fala, oh, não, não entra nessa luta, não. Já vai te dando. Hein? Mensagem de medo para você nem comprar luta. Não, não vai guerrear, não. Você não está preparado, não. Você nunca vai estar preparado se você não começar a fazer. Se você não começar a orar, se você não começar a comprar briga, você nunca vai estar preparado. Porque o que te prepara é você colocar em prática a palavra. Se a palavra está dizendo que é para a gente orar, para a gente interceder pelos outros, para a gente comprar briga pelo próximo, pela tua própria vida, você nunca vai conseguir viver o que a palavra diz que é que no amor não há medo, porque você não está vivendo o amor a pleno, você não está alimentando o amor, você está alimentando o medo. Então quem vai vencer é quem você alimenta. Não é que o medo é maior do que o amor, é que nós alimentamos mais o medo do que o amor. Então vai vencer na tua vida aquilo que você alimentar. Eu sou testemunha viva, que eu tenho alimentado ao longo dos anos o amor de Deus na minha vida, eu tenho que me agarrado dele como garrapato, eu tenho mergulhado com tudo, eu tenho sido radical nas minhas decisões, e então eu tenho vivido que o amor tem vencido todos os meus temores, inclusive as ameaças que continuo recebendo do maligno com respeito ao meu ministério,
aos desafios que eu vou assumindo, elas não me geram mais temor. Mesmo quando são ameaças de morte, elas não geram mais temor em mim. Então, se eu pude viver essa transformação, sendo a pessoa, eu me definia como uma pessoa mais medrosa dessa terra, né? E hoje eu posso olhar ao meu redor e perceber que são poucos os que têm a coragem que o Senhor me deu. Para ir, por exemplo, hoje, está disposta a ir para o Oriente Médio, no meio do ambiente de guerra, eu não tenho nenhum receio de dar esse passo, né? Entendendo, e eu não estou falando que eu não tenho medo de morrer, que eu não tenho, que eu não penso na possibilidade que eu posso morrer lá. Eu estou falando que eu não tenho medo de morrer. Nesse nível, o amor de Deus, ele te envolve realmente e literalmente com o espírito de coragem do Espírito Santo de Deus. Você sabe que a morte é uma passagem, e quando você passar, e se você morrer por causa do nome dele, por estar fazendo a vontade dele, então é lucro! Eu vou para o céu, na mesma hora eu vou estar lá abraçando meu Jesus, vivendo no céu, onde não há dor nem sofrimento. Eu vou me reencontrar com os meus seres queridos que já partiram antes. Hello! Nós, como igreja, precisamos acordar. Mas para isso, nós precisamos tomar decisões todos os dias. Nós precisamos tomar decisões todos os dias. Abrir os nossos olhos, investir tempo na presença de Deus, na intimidade, para que Ele possa interagir conosco. Para que a nossa vida com Deus seja real, viva, né? Para que nós tenhamos uma fé avivada, convicta, né? Então, hoje eu vou mostrar alguns vídeos agora em sequência das últimas notícias que eu recebi, das últimas precepadas do inferno para estar aprisionando, oprimindo, escravizando as nossas crianças, para estar entrando nas nossas casas com maldição, né? Assim é o que eu vou fechar o vídeo de hoje, trazendo esse alerta para muitos nós, mas que nada melhor do que a gente fechar com uma boa oração. Amém? Que Deus possa te encher, te alertar, te despertar, te fortalecer, para que você possa entrar nessa briga pelas tuas crianças, pelas crianças da tua igreja e pelas crianças do mundo que ainda não conhecem essa bênção de poder estar na presença de Deus. Deus amado, no nome poderoso de Jesus, hoje nós queremos te louvar, te exaltar, te bendizer pelo que tu és, mas também pelo que o Senhor faz pelas nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito para nos alertar, para nos despertar, para abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que a gente possa entender as coisas do Espírito, meu Deus, para que a gente possa se focar nas coisas do reino, para que a gente não venha a ser mais enganado pelo inferno, meu Pai. Obrigado por essas redes sociais, meu Pai, que hoje são instrumentos poderosos em tuas mãos para que a gente possa chegar simultaneamente a muitos lares. Deus amado, no nome de Jesus, usa, Senhor, essa transmissão, usa esse vídeo para que, através desta mensagem, muitos lares possam se posicionar, Senhor, diante da tua presença, diante do inimigo, como guerreiros e guerreiras, soldados de Cristo, se levantando como um novo exército nesta terra para comprar a briga pelas nossas crianças. Nós abençoamos as nossas crianças, declaramos a liberdade em Cristo, declaramos no nome poderoso de Jesus que elas são tuas, elas te pertencem e nenhum mal as alcançará. Que qualquer cilada, qualquer tentativa do inferno, Senhor, de entrar nos nossos lares, nós iremos perceber, porque o Senhor é conosco, o Senhor irá nos mostrar e nós vamos nos posicionar constantemente nessa luta pela vida da nossa descendência. No nome poderoso de Jesus, abençoamos todas as crianças do mundo, as crianças que são vítimas da guerra, as crianças que estão sendo, Senhor, torturadas nos países perseguidos, onde não se permite o seu nome ser falado. Ayabará, xereme, kamaná, turime, kemanácia. Nós abençoamos as crianças, Senhor, que fazem parte da nossa igreja, papai, que elas possam receber a palavra, que elas possam te conhecer, que, Senhor, as equipes dos departamentos infantis, elas tenham vida no teu altar, vida contigo, Senhor, que elas tenham intimidade, que elas possam buscar, que haja uma nova sede e fome pela tua presença, para que elas possam se tornar instrumentos afinados em tuas mãos e assim possamos ser para as nossas crianças, meu Deus, pontes para te conhecer em espírito e em verdade, elas possam aprender a te adorar.
Essa é a nossa oração e nós já te agradecemos, Senhor amado, sabendo que o Senhor está conosco, nos ouvindo, irá nos responder. Que Deus te abençoe e a gente se vê na próxima transmissão. Em o nome de Jesus.